pessoas sofrem de algum tipo de doença hematológica e até mesmo doença do trato gastrointestinal e desconhece o tratamento pela medula óssea, no qual é o transplante de medula óssea, para poder ajudar na cura de doença hematológica e até mesmo aumentar a qualidade de vida em doença do trato gastrointestinal, como por exemplo a doença de Crohn. A senhora sabe o que é doença de Crohn? Não, A senhora conhece ou sabe ou já ouviu falar da doença de Crohn? não. O senhor conhece a doença de Crohn? Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar na doença de Crohn? Ah, sim. O que o senhor sabe dela? É uma doença que acredito que ela é crônica, né? E ela tem umas lesões, né, no estômago, intestino, até o reto, né? Inclusive eu tenho um neto meu, infelizmente, ele é portador. Estamos aqui com o Dr. Milton Ruiz, hematologista de São José do Rio Preto, para poder esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a doença de Crohn. Bom dia, Dr. Milton. Agradeço a presença do senhor, disponibilidade para estar participando do nosso canal de transplante, para poder tirar todas as nossas dúvidas sobre a doença de Crohn. Dr. Milton, o que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é uma doença crônica, heterogênea, que pode atingir a qualquer parte do aparelho digestivo. Ela pode atingir outros órgãos e é uma doença extremamente grave. Qual a causa da doença, doutor? A causa da doença é desconhecida, porém se sabe que existem inúmeros fatores responsáveis pela doença, entre eles fatores genéticos, aspectos ambientais, e o que ocorre é um descontrole da parte imunológica, das defesas da pessoa. Então, por isso, ela é considerada uma doença autoimune. Dr. Milton, qual o tratamento da doença? O tratamento da doença, inicialmente, ele é um tratamento utilizando medicamentos. Medicamentos que são anti-inflamatórios, às vezes medicamentos imunossupressores que atuam reduzindo aspectos anormais da defesa que se instalou, ou agentes chamados biológicos. E muitas vezes esses pacientes passam a ter necessidade de fazer cirurgias. Em 5 anos, mais de 50% das pessoas que têm essa doença já fizeram ou vão fazer algum tipo de cirurgia. Certo. Dr. Milton, o que é o transplante de medula ou o transplante de células tronco hematopoéticas? O transplante de medula óssea, o transplante de célula tronco hematopoética é um procedimento já consagrado. Ele é prêmio Nobel de 1990 e ele visa principalmente fazer com que a produção dessas células, entre elas de defesa, fiquem parcialmente destruídas. Então, através de um procedimento que é chamado de autólogo, em que usa-se a própria célula do paciente, você erradica, destrói essas células e depois faça com que as células que você guardou faça a recuperação da produção dos elementos do sangue. Quando você usa células de doador, você chama de halogênio. Nas doenças autoimunes, como no Crohn, a indicação é o transplante autólogo. Doutor, esclarece para nós, quem deve fazer o transplante na doença de Crohn? No momento não existe ainda uma regra extremamente definida, porém, normalmente a indicação se faz para aqueles pacientes em que os procedimentos, os tratamentos anteriores não deram certo. Ou seja, aqueles pacientes que são resistentes, refratários, aqueles pacientes em que os medicamentos não estão funcionando, principalmente os agentes biológicos, ou aqueles que foram à cirurgia e estão com risco de novas cirurgias. E assim, às vezes, muitas cirurgias poderão causar problemas e o paciente muitas vezes não quer mais submeter a cirurgias. Estes pacientes graves, refratários, é que tem a indicação do transplante. E o transplante é cura na doença de Crohn, doutor? O paciente que tem doença de Crohn deve sempre pensar que sempre terá a doença de Crohn. Não existe uma garantia de cura com o transplante. O que existe é um benefício evidente com o transplante. Para que serve o transplante? Quais são seus benefícios se não é cura, doutor? Como disse anteriormente, existem benefícios. Pacientes que têm a doença, que têm manifestações durante muito tempo, se tem
nós temos observado que eles têm um impacto imediato na sua qualidade de vida. Eles têm um desaparecimento 30 dias após dos seus sintomas mais importantes. E o que temos observado é que a qualidade de vida psicológica, manifestação dolorosa desses pacientes desaparece. E muitos pacientes vão ter esta melhora durante muito tempo, mas a doença pode voltar. Qual o tempo de internação desses pacientes? Em relação ao transplante que é feito, nós temos observado, a grosso modo, existe uma média de 25 dias. Porém, dependendo de complicações e de situações, às vezes particulares dos pacientes, esse período pode ser estendido. Porém, a grosso modo, como disse, é 25 dias. Quais os cuidados a tomar após o transplante? O paciente após o transplante, ele na realidade ele está muito mais frágil, ele está muito mais sujeito a ter processos infecciosos, porque o seu mecanismo imune, ou seja, a sua imunidade, está se reconstituindo, está se modificando, e a gente espera que ela venha melhor. Mas ele sempre está sujeito a infecções por bactérias, por fungos, por vírus. Então você tem que ter cuidados no contato com pessoas, cuidados alimentares, cuidados com o hábito de vida, não deve se considerar ainda um paciente de Crohn, e evidentemente sem fumo, sem álcool. Dr. Milton, agradeço a participação e agradeço também pela explicação sobre a doença de Crohn. Sempre será bem-vinda. Após esclarecer algumas dúvidas sobre o transplante de medula óssea na doença de Crohn, e você tem alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre transplante de medula óssea em algumas outras doenças hematológicas, acompanhe o nosso site www.tcel.com.br ou também se inscreva no nosso canal.